Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos vão ficar de pé, fazer a leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Nessa noite nós faremos a menção da palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 7. Vamos ver quem é bom de Bíblia. Aleluia. É fácil, é só você achar a divisão entre o Novo e o Velho Testamento. Malaquias é a divisão entre o Novo e o Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, verso de número 7. Aleluia. Achou aí, Davi? Tem certeza? Tem não? É quase isso. É mais ou menos nesse sentido a mensagem. Quem achou Malaquias capítulo de número 4, diga amém. Amém. O verso de número 7 não tem, mas é uma mensagem poderosa que nós vamos pregar hoje. O verso de número 7 de Malaquias. Mas para não ficar só nas minhas palavras, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu nunca venha e fira a terra com maldição. Amém, irmãos? Alguém tem algum pedido especial de oração? Vamos orar uns pelos outros, com certeza que o Senhor nosso Deus vai certamente participar conosco deste culto e nos instruir. Irmão Fábio, faça essa oração. Pega o microfone para ele aí, Miquel. Aleluia. Glória a Deus. Pai do céu, meus irmãos, oramos a Deus. Pai querido, eterno Jesus Cristo, amado que está no céu, te damos graça e te agradecemos, Senhor, aleluia, por mais essa oportunidade que nós estamos aqui na tua casa para nós te adorar, Senhor. Meu Jesus Cristo amado, usa aquele que vem trazer a palavra, Senhor, que possa tocar no nosso coração, Senhor. Eu te peço também misericórdia por aqueles enfermos, Senhor, que haja cura naquelas pessoas, meu Pai eterno. Te agradecemos que tu venhas, Senhor, nos dá um culto na tua direção do Espírito Santo de Deus, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco. Glória a Deus. Podeis sentar. Irmãos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Malaquias capítulo 4, verso de número 7. Tem na sua Bíblia? Não? Mas, se não tem na sua Bíblia, geralmente as Bíblias deixam praticamente uma página inteira em branco, né? Tem uma página em branco na sua Bíblia aí? Meia página. A Sociedade Bíblica está economizando folha. Antigamente eles deixavam uma página inteira, né? E aqui entra a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A mensagem que Deus colocou no meu coração é basicamente nesse meio, direcionado às nossas vidas. E eu quero ministrar sobre a base do tema: quando Deus resolve se calar. O que acontece quando Deus resolve se calar? O que acontece quando a palavra do Senhor não é mais dita? E pior,
a voz do Senhor não é ouvida por nós. O que acontece? Deus colocou no meu coração para ministrar essa palavra, mas nós vamos usar também Malaquias capítulo 4, verso de número 5, aonde a palavra do Senhor nos narra a última profecia antes deste período de silêncio. Uma profecia que acaba de um jeito um pouco pesado. Eu não sei se você reparou, mas o Antigo Testamento acaba com a palavra maldição. O Antigo Testamento acaba com a palavra maldição. E acaba com a profecia de que seria enviado o profeta Elias. Só que antes de mais nada, eu já quero te mostrar que Elias morreu 150 anos antes disso acontecer, Tiago. É uma coisa meio que sem sentido. Inclusive o irmão Esdras trouxe uma mensagem aqui, acho que foi domingo retrasado, sem ser esse domingo passado, maravilhosa, debaixo do céu, debaixo de autoridade de graça. E aí ao final do culto eu o orientei e expliquei para ele que naquele período dos Salmos, aonde diz que nós saímos do cativeiro, ele não está se referindo ao cativeiro babilônico, que nem o irmão Esdras citou. Porque o cativeiro babilônico vem cerca de 40 a 50 anos depois daquele salmo. Então não tem como acontecer. Ele está se referindo muito provavelmente a um cativeiro medo-persa, que aconteceu alguns anos antes, e foi bem menor do que o cativeiro babilônico. Mas foi o que eu falei para ele, não tem como eu chamar a sua atenção. Por isso, pelo seguinte fato, tem até Bíblia de estudo que fala isso. A Bíblia de estudo NVI e a Bíblia de estudo King James, ela fala erroneamente que a leitura daquele salmo está se referindo ao cativeiro babilônico. Quando o salmista ele está falando, obrigado Senhor por nos livrar do cativeiro, está falando do cativeiro babilônico. A mesma coisa acontece basicamente aqui. Só que aqui o que acontece não é que está dizendo algo que não aconteceu, mas ele está dizendo algo dentro da tipologia bíblica. E para não ficar pesado esse tema, eu vou deixar para falar isso só um pouco mais na frente, durante a parte da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. De Malaquias e dessa profecia que nós citamos, até o livro de Mateus, passam-se 400 anos aproximadamente, de 397 a 406, não tem como se precisar. Mas passam aproximadamente 400 anos, sem que a voz do Senhor fosse ouvida. Sem que um profeta fosse usado por Deus para fazer o que nós mais vimos acontecer no Antigo Testamento. Pois assim diz o Senhor. Os profetas de Azira e de Baal diziam, vive Azira ou vive Baal. Os profetas de Deus falavam, assim diz o Senhor. E todo mundo sabe, não só cristão, israelita ou judeu, mas como de todas as nações, todo mundo sabe que quando se falava, assim diz o Senhor, o negócio ia ficar estreito. Porque quando se falava, vive Baal, às vezes não acontecia, porque era chute. Quando se falava, vive Azira, não acontecia. Só que quando se falava, assim diz o Senhor, era o Deus vivo do céu, que estava usando um profeta para poder falar com o seu povo. E aqui, no livro de Malaquias, foi a última vez em que um homem falou, assim diz o Senhor, antes de que o Novo Testamento começasse. Esse período é chamado de período intertestamentário, interbíblico, ou, como a gente mais gosta de dizer, o silêncio profético. A época em que por 400 anos Deus não falou. Deus não chamou ninguém, não levantou ninguém para que Ele ouvisse. O que a gente tem que entender é que não é que Deus queria, mas é porque Deus quis.
ele preferiu, ele decidiu ficar em silêncio. Ele decidiu ficar sem que ninguém dissesse, assim diz o Senhor. Aí alguns vão dizer que esses são os anos silenciosos, outros vão dizer que foi o período de trevas, porque foi um período difícil. E aí quando eu pego esse meio termo, esse período intertestamentário, eu trago uma palavra para mim e para a tua vida. E o que acontece quando Deus resolve se calar? O que acontece quando a voz de Deus parece que não está sendo mais dita? Ou pior, o que acontece quando Deus não quer mais levantar profeta para falar com a sua igreja? O que acontece quando Deus não quer mais levantar profeta para conversar contigo? O que acontece? A gente vai ver que na Bíblia Sagrada alguns homens ficaram rogando e pedindo: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Moisés por 40 dias e 40 noites dobrou os joelhos e clamou: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. E durante esse tempo ele jejuou, para depois Deus falar. Eu sempre cito aqui, eu falo de um hino que eu nunca consigo contar todo, mas que é um hino que eu acho ele muito lindo, do Cícero Nogueira. O silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus dói demais. Porque é uma verdade. A gente vê que Moisés, ele quando desce e ele fala para o povo que ele chegou ao seu extremo em pedir a voz de Deus e Deus não falar. Em tempos de diversidade, em tempos de dificuldade, às vezes a gente pede a voz de Deus. E quando Deus resolve não falar? Aí entra o período mais difícil. Por quê? Porque entra o período onde nós duvidamos das promessas, onde nós duvidamos daquilo que Deus já fez, onde nós duvidamos daquilo que Deus já falou. Presta atenção, a primeira coisa que eu vou falar: antes de Deus ficar 400 anos de boca fechada, ele ficou por mais de 600 falando e profetizando que um dia o Messias iria chegar, iria acabar com todo o pecado e iria transformar aquela nação. Parou para analisar? Antes de Deus fechar a boca, Deus já trouxe palavra, Deus já trouxe conforto, Deus já trouxe acalanto, Deus já usou o profeta e Deus já fez grandes coisas, só que a gente só se esquecemos. E aí a gente, no período em que a página está em branco, em que Deus não está falando, nós começamos a questionar a nossa fé. Nós começamos a questionar as promessas de Deus. Nós começamos a questionar o chamado de Deus na nossa vida, a salvação de Deus na nossa família, a promessa de Deus para a nossa casa. Aí a gente começa a se questionar se Deus vai salvar os nossos. A gente começa a se questionar se o projeto de Deus ainda está de pé sobre as nossas vidas. Aí a gente fala: Deus, eu vou para o culto, eu vou consagrar, eu vou jejuar e eu quero que tu fale comigo. E aí nem no hino da harpa a gente sente a presença de Deus. Pior ainda é quando a gente sente, mas a gente não ouve Ele falar diretamente conosco. Quantas vezes você chegou no culto aflito, falou: Deus, fala comigo, e o Senhor Deus, Ele trouxe uma palavra simples, ou através de um louvor, ou através de algo simples que acalmou teu coração, você chorou, voltou para casa alegre, lutou dias e dias com aquela palavra. Só que e quando Deus resolve não falar? E quando Deus resolve ficar de boca fechada, o que é que tu faz? As dificuldades elas cessam também? O que é que acontece? A palavra do Senhor vai nos dizer que por 400 anos Deus decidiu: não vou profetizar. Só que Deus, no período intertestamentário, Ele decidiu não se pronunciar, não utilizar alguém para poder falar. Só que tem uma coisa: as guerras continuaram, Tiago. Eu trouxe aqui, eu fiz todo um estudo bonito aqui para trazer para vocês, que graças ao governo político, durante esses 400 anos de controle mundial, a nível mundial, a Babilônia reinou cerca de 585, o Império Medo-Persa reinou cerca de 537, o Império Grego reinou, também o Império Romano reinou. 4 grandes impérios reinaram durante todo o globo, praticamente, conhecido que a gente sabe, durante esse período. Traduzindo, houveram
guerras. E aí é que entra a mensagem do Senhor para as nossas vidas. O que fazer quando as guerras estão acontecendo e Deus não está falando nada? Qual é a nossa ação quando nós estamos em guerra e Deus está em silêncio? Qual é a nossa ação? É de dobrar os joelhos para poder orar, e a nossa oração é: Deus, por que tu não fala, por que tu não age, por que tu não faz? Ou a nossa ação é só murmurar? A geração de hoje é uma geração que se reúne para murmurar pelas guerras, porque não está conseguindo ouvir a voz do Deus que quer falar com eles. Só que o que eu quero que vocês entendam é que o fato de Deus estar em silêncio não significa de que Deus não estará agindo. O fato de Deus estar em silêncio não significa que os projetos de Deus estão estagnados e parados. Mas eu vou te provar aqui nessa noite que durante o período interbíblico Deus não estava projetando algo, mas Deus já estava realizando algo que tinha projetado. Pastor, não entendi nada. Sabe o que a gente costuma dizer, Miquel? A gente costuma dizer mais ou menos assim: sabe por que Deus está em silêncio? Porque Deus está preparando a bênção, né? A gente costuma dizer: Deus está em silêncio porque Deus está trabalhando naquilo que Ele vai me dar. Eu vou te mostrar hoje que quando Deus está em silêncio, Deus não está preparando algo que Ele vai fazer. Ele já está fazendo algo que Ele preparou muito antes de você perceber. O período interbíblico não é um período para provar a sua dificuldade, para te mostrar basicamente de que Deus vai começar a trabalhar. Mas o período interbíblico é um propósito de Deus para mostrar para você que algo já está sendo feito. Presta atenção aqui. As guerras no mundo já estavam acontecendo, porque as guerras não acabam. E Deus colocou no meu coração para me ministrar aqui nessa noite, porque tem gente que está em guerra, mas não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Tem gente que está em crise, mas não está conseguindo ver um profeta se levantar. Eu costumo dizer que a gente estamos vivendo nos dias de hoje, basicamente, um período que nem esse. Por quê, pastor? Porque não se levantam mais profetas que nem era antigamente de se levantar. Ah, pastor, mas a gente sabe que durante esse momento, que nem por exemplo, que eu agora estou ministrando para vocês, eu estou sendo profeta, eu sei. Mas esse momento já não é mais valorizado do jeito que era. Os cultos de ensino não são mais valorizados do jeito que era. Os teus momentos de leitura bíblica já não são mais valorizados do jeito que era. Aí sabe o que acontece? Acontece que tem um monte de gente que está guerreando nas guerras sem ouvir o direcionamento de Deus, sem ouvir Deus falar. A gente vai entender que no período de Davi, Davi chegava para o Senhor e perguntava para o Senhor: o que eu faço? Davi era homem de guerra, mas antes de Davi ir fazer o que ele sabia, Davi conversava com Deus. A gente vai perceber que em diversas oportunidades Deus dava o direcionamento para o povo guerrear. Só que o que eu entendo é o que eles faziam enquanto Deus estava calado. Presta atenção aqui, que o que me acha mais foco nisso daqui é que praticamente durante todos esses 400 anos, presta atenção, durante esses 400 anos em que houveram guerras no mundo, as guerras em Jerusalém eram diferentes, Wellington. Eu falei aqui que foram impérios babilônico, medo-persa, grego e por último o romano. Em Jerusalém, a capital da adoração ao Senhor, o lugar onde se era entregue a adoração ao Senhor no templo, em Jerusalém, foram períodos de guerra com o povo persa, grego, egípcio, sírio e macabeus. E por último, já quando estava entrando no Novo Testamento, cerca de 10 anos antes de Cristo chegar, veio o período romano. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você parar para analisar, a guerra aqui era diferente da guerra que estava acontecendo no mundo. Eu quero trazer isso daqui para mim e para você. A gente sabe que no mundo hoje nós estamos vivendo guerras. Guerras e mais dificuldades. Só que nós, como servo de Deus, temos batalhas diferentes para travar. Sabe por quê? A diferença desse povo que atingiu Jerusalém, ao invés do povo que atingiu o mundo, é que o povo que atingiu Jerusalém era um povo idólatra e com deuses pagãos. Preste atenção. Todos os que foram para guerrear contra Jerusalém, não foram para guerrear por finanças, foram para guerrear por
Fé, convicção. O povo pérsico veio trazer a zira para poder tentar desbancar o nosso Deus. Ficou 203 anos contra a nação de Israel. O povo grego veio com os seus deuses gregos e ficou apenas 10 anos. O povo egípcio veio com seus deuses egípcios e ficou 109 anos. O povo sírio ficou 39 anos com os seus deuses. Depois veio o Macabeus e ficou mais um tempinho. Sabe o que eu estou percebendo aqui? Que durante as nossas guerras, o inimigo ele não vai vir para tramar contra a nossa vida física apenas, mas ele vai vir principalmente contra a tua vida espiritual. Sabe por que isso, irmão? Porque tu não está ouvindo a voz de Deus. Porque eu e você não estamos conseguindo discernir aonde é que Deus está querendo nos levar. O que é que Deus está querendo de nós. Aí eu quero que você preste atenção nisso daqui, porque isso aqui é muito tremendo. Em tempos de guerra, nós, servos de Deus, não guerreamos apenas as dificuldades do mundo físico, mas guerreamos para permanecer fortes espiritualmente. E a minha mensagem hoje, irmã Silvandra, é: como é que a gente consegue vencer guerra física, guerra espiritual, sem Deus falar? Vamos ser bem sinceros aqui. O período que você ficou em casa porque as igrejas ficaram fechadas, foi fácil? Sem cultuar é fácil? E se Deus não estiver falando? E se você vier para o culto, dobrar os joelhos, orar, consagrar, fizer jejum, sentar na igreja, cantar com um grupo, e mesmo assim Deus não falar, eu vou fazer o quê? Aí Deus está colocando no meu coração, e mais uma vez eu vou dizer: durante este período de silêncio, o Senhor Deus, Ele só está te testando para que você perceba o quão grande é aquilo que Ele não vai preparar, mas já iniciou a realizar na tua vida. Durante esse período intertestamentário, houve-se guerras. E olha a consequência da guerra, irmão. Olha a consequência da guerra. A consequência da guerra, Wellington, é que a guerra mudou o meio religioso. Pega isso aqui comigo. Até Malaquias não existia, eu só coloquei aqui por alto, não existia sinagoga, não existia escriba, não existia fariseu, saduceu, herodiano e nem zelotes. Esses que eu coloquei aqui, ó, são pessoas que estão dentro daquilo que Deus colocava como o cerne da sua religião, do judaísmo. Esses 6 foram iniciados dentro desse período interbíblico. Sabe o que é isso, Jaci? No período de silêncio de Deus e no período de guerras que nós estamos vivendo, tem um monte de gente que está mudando a sua prática de cultuar. E esse está sendo o problema. Tem um monte de gente que na sua prática de cultuar cotidianamente, já não tem mais a leitura da Bíblia. Já não tem mais o joelho dobrado e a oração. Aí o que Deus me coloca para me dizer com autoridade nessa noite é que o período de guerra que você vive não pode alterar o cristão que você é. O período de guerra que você vive não pode alterar o jeito que você adora, o jeito que você entrega o seu glória, o jeito que você ora, o jeito que você consagra. Sabe por quê? Porque essa guerra, se faz isso, é o diabo que está vencendo. Quando Deus se cala, o que acontece? Infelizmente é isso. Em contrapartida, a gente sabe que tinha os fariseus, mas tinha os judeus lá que eles seguravam. O mundo pode estar falando que isso daqui está desatualizado, mas eu continuo acreditando que a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz e vai até a divisão da alma e do espírito. O mundo está falando que eu não preciso mais orar, porque eu conversando no meu dia a dia, Deus ouve, mas eu e você sabemos que parar o nosso tempo para dobrar os joelhos e orar, é a gente ter intimidade com aquele que está no controle de tudo. E aí o que Deus me manda te dizer é que no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, e pior, no meio dos tempos de guerra, não deixa o inimigo alterar em você aquilo que Deus mais gosta, aquilo que Deus mais quer. Sabe qual é o problema? Tem gente que está alterando o jeito de ser,
Tem gente que está alterando o jeito de cultuar. Tem gente que está alterando o jeito de se consagrar. Tudo isso por causa das dificuldades. Porque hoje a pandemia virou motivo de tudo. A pandemia virou motivo de tudo, irmão. A gente consegue trabalhar até normalmente, a gente consegue fazer tudo. Agora na casa do Senhor a pandemia virou motivo de tudo. Até na nossa vida secular, a gente conseguiu achar desculpa para tudo. E o que Deus está colocando no meu coração é que a guerra que você está vivendo não pode alterar o homem de Deus e a mulher de Deus que você é. Ah, pastor, mas eu não estou vendo Deus agir. Ah, pastor, mas eu não estou vendo Deus falar. Ah, pastor, mas eu não estou vendo Deus trabalhar. Ei, você não precisa ver o que Deus está fazendo para acreditar e para ter a certeza que Ele está agindo. Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Ele não precisa revelar a sua ação. Ele não precisa revelar o seu jeito de ser. Mas eu te digo com 100% de certeza, enquanto tu não vê e tu não ouve, Deus trabalha, Deus faz, Deus realiza. E ai de ti de não reconhecer isso depois. Deus não precisa estar mostrando para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero ver o seu glória. Mesmo que eu e você não estejamos vendo, e até mesmo percamos a esperança, e não estejamos acreditando, como Deus Ele é fiel, Ele vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Eu te digo com 100% de certeza isso hoje. A promessa de Deus, ela está de pé. E não é porque Deus está em silêncio porque a promessa caiu. Pelo contrário, o fato de Deus estar em silêncio mais te deve deixar animado, porque algo bom de Deus está chegando. Aleluia. Só que períodos de guerra faz com que nós venhamos esquecer-se do Deus que nós servimos. Foi-se criado o fariseu, foi-se criado os saduceus. Não tinha sinagoga no Antigo Testamento. Criaram. Tudo nesse período interbíblico aqui, ó. As práticas de culto mudaram. Não eram mais práticas de culto voltadas ao Deus vivo. Mas os fariseus, por exemplo, iam cultuar voltados a demonstrar o seu saber. As práticas de trabalhar na obra mudaram. Os zelotes ou zeladores no Novo Testamento, que são os zelotes, não iam mais para trabalhar na obra de Deus como os levitas de antigamente, Wellington. Eles iam para trabalhar com o intuito de ganhar aquilo que era entregue nos dias. Traduzindo, só vou trabalhar hoje se a oferta for minha. Só vou ir fazer isso hoje se a mensagem, se o valor que entrar é meu. Era isso que estava acontecendo. Só que aí a palavra do Senhor, ela é muito linda. E eu consigo reconhecer que Deus estava em silêncio, mas não estava parado. Deus estava em silêncio, mas não estava deixando de falar. Não estava deixando de agir. Não estava deixando de fazer algo grande. E a minha palavra para você, que porventura está tentando falar com Deus, porém Deus está em silêncio. A minha palavra para você é: não perca a esperança. Porque o diabo, ele pode fazer o possível e ele vai colocar guerras no mundo físico e no teu mundo espiritual. Tudo isso para te fazer cair. Tudo isso para te fazer parar. E tudo isso para te fazer um dia chegar e dizer: ele não vai cumprir a promessa. Ele não vai cumprir o que disse. Ele não vai realizar aquilo que ele realizou. Tudo isso para poder você dizer isso. Só que o que Deus coloca no meu coração é: enquanto Deus não está falando, continue acreditando, porque o nome dele, a promessa dele é fiel e ele vai cumprir. Glória a Deus. Durante tempo de guerra, Deus estava em silêncio. Mas teve problema, dificuldade, teve guerra, como eu mostrei para vocês aqui. E o que eu posso te dizer com 100% de certeza é: durante todo esse período, o povo não viu Deus trabalhar. Sabe por que o povo não viu Deus trabalhar? Porque o povo estava focado naquilo que estava acontecendo, nas guerras, nos problemas, nas dificuldades. Só que nós estamos aqui hoje para ver o que Deus fez. E eu posso dizer uma coisa: durante esse período de pandemia, Deus já trabalhou muito em favor de vocês.
Durante esse tempo de crise, Deus já fez muito através da tua família. Durante esse tempo de dificuldade, Deus já fez muito através no teu emprego, na tua escola, em todos os lugares. Deus já fez muito durante esse tempo. Ah é, pastor? E me mostra o que aconteceu. Presta atenção, que durante o período de silêncio, Deus não está trabalhando na vitória. É isso que eu quero focar. Deus não está trabalhando para gerar um projeto, Elton. Ele não está desenhando o que vai fazer. Ele está fazendo o que ele já desenhou. Eu quero que vocês entendam bem isso aqui. Quando eu faço um projeto, eu não estou iniciando algo. Eu estou basicamente falando, vou fazer. Quando eu saio da fase do projeto, eu começo a realizar. O que eu quero que você entenda é que tem gente que acha, não, se Deus não respondeu, é porque Deus está projetando algo que ele vai fazer. E não é isso. Deus não está projetando algo que ele vai fazer. Deus já começou a fazer algo que ele tinha projetado lá atrás. O que eu tenho para te dizer é, desde o momento em que a promessa de Deus chegou na tua vida e chegou na tua casa, Deus já está trabalhando em teu favor. Deus já está trabalhando em favor da tua família. Deus já está trabalhando em favor da tua casa. Então, se a promessa de Deus foi liberada, fica tranquilo que Deus ele já está trabalhando e ele vai realizar. Me prova, pastor, presta atenção, que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele iria morrer através de um madeiro. O livro de Isaías, na profecia de Isaías, fala que ele se faria maldito ao subir no madeiro da cruz. Só que quando a gente estuda, a gente vai reconhecer que os únicos povos, Wellington, em que faziam esse tipo de coisa, eram os romanos. Aí presta atenção, as guerras vieram, mas a guerra que os romanos vieram, foi no tempo que Deus determinou. Por quê? Porque o Jesus precisava morrer na cruz por nós. Ah, pastor, eu não estou entendendo muito bem isso aqui. É basicamente isso, irmão. Até a ordem da guerra foi de acordo com a vontade de Deus, porque a cruz ia ter que acontecer para que eu e você tivesse direito a ter vida eterna. Não entendi, pastor. Se está acontecendo alguma guerra na tua vida, é porque essa guerra é algo que Deus permite, é algo que Deus deixa acontecer, porque ela vai gerar algo que é grande demais para você entender, mas que vai acontecer para gerar salvação e para gerar bênção sobre a tua vida. O que eu e você temos que entender é que quando Deus resolve permitir que uma guerra aconteça, ou Deus está nos corrigindo, ou Deus está nos preparando para receber algo grande que Ele tem para entregar sobre as nossas vidas. Então eu já te mostrei que durante essa guerra, Davi, Deus colocou a guerra no lugar certinho. E tudo isso aconteceu para que Jesus morresse na cruz do Calvário. Aí sabe o que me chama a atenção, Jaci? O diabo está todo alegre. Estou derrotando o povo de Jerusalém. Primeiro eu vim com o povo medo-persa, depois com o povo pérsico, depois eu vim com o povo grego, depois eu vim com o egípcio, depois eu vim com o sírio, depois eu vim com o macabeus, agora eu estou só começando com o povo romano. Eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com a fé deles, eu vou acabar isso, eu vou acabar com isso. Mal sabia o diabo que Deus estava permitindo que aquela guerra acontecesse, porque no meio daquela guerra, um justo iria morrer, e ao esse justo morrer, toda e qualquer coisa que nos condenasse ia cair por terra. Aí agora eu quero que você preste atenção no livro de Mateus. O livro de Mateus, no capítulo 1, do verso 1 em diante, vai nos falar da genealogia de Jesus, certo? Na genealogia de Jesus, ela encerra-se no capítulo 1, no verso de número 17. E no verso de número 17, a palavra do Senhor diz assim: de sorte que, de todas as gerações, de Abraão até Davi, foram quantas gerações? 14.
De Davi até a deportação da Babilônia, o fim do exílio, foram quantas? 14. E da Babilônia até Cristo foram quantas? 14. Olha para mim aqui. Durante o período de silêncio, Hélito, 5 gerações cresceram-se. Deu para pegar isso aqui? Não entendi, pastor, não estou conseguindo entender. Enquanto Deus não estava falando nada, 5 gerações dessas 14 geraram-se, cresceram-se, nasceu, gerou e deu prosseguimento. 5 gerações. Não estou entendendo ainda, pastor, presta atenção. Deus não estava falando, mas Deus estava agindo. Deus não estava falando, mas Deus estava trabalhando. Presta atenção. Presta atenção que enquanto todo mundo está rachando, irmã Miriam, que Deus não estava fazendo nada, as gerações nasciam e davam continuidade. Enquanto todo mundo estava achando que Deus não estava trabalhando na causa, a geração nascia e dava continuidade. Nascia e prosseguia. Nascia e prosseguia. Não entendi, pastor. Posso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida? Posso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida? Durante esse período de guerra e esse período de silêncio, você não está vendo, mas está nascendo cada bênção de Deus na tua vida. Está nascendo cada bênção de Deus na tua casa. E essas bênçãos de Deus que Deus está permitindo nascer são só a ponta da promessa que Deus está para concluir. O que Deus coloca no meu coração é que durante esse tempo que você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está trabalhando, algo novo está nascendo, algo novo está gerando, e quando você menos perceber, a promessa vai estar sendo concretizada na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu quero liberar uma palavra salvífica para crente aqui hoje. Quem quer receber, que receba nessa noite. Uma palavra salvífica. Durante esse tempo de crise, durante esse tempo de pandemia e durante esse tempo de dificuldade, Deus está trabalhando nos teus familiares que são não evangélicos, naqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, naqueles que estão nas drogas, naqueles que estão no mundo. Você acha que Deus não está trabalhando, você acha que Deus não está fazendo, mas sabe o que está acontecendo? Tem um monte de gente que na calada da noite está falando: eu acho que eu preciso voltar para a igreja, eu acho que eu preciso voltar a cultuar, eu acho que eu preciso ir para o meu lugar. E o que eu te digo é: hoje você não vê, mas amanhã tu vai perceber a promessa de Deus se concretizando dentro da tua casa. Sabe por quê? Deus não parou de trabalhar. Deus continua trabalhando na tua vida. Deus continua trabalhando na tua casa. Aleluia. Às vezes a gente não vê Deus trabalhar, só que o fato da gente não ver não impossibilita de que algo esteja nascendo, de que algo esteja florescendo. Enquanto todo mundo achava, acabamos com a nação de Judá, acabamos com o judaísmo, acabamos com aquele Deus que falava, que usava profetas para dizer: assim diz o Senhor. Acabamos com ele. Deus não estava falando nada, mas Deus estava trabalhando. E o que Deus estava fazendo? Deus estava gerando. Deus estava gerando um aqui, Deus estava gerando outro ali, Deus estava gerando outro lá. Quando pensa que não, vem Maria, uma virgem que ninguém dava nada, uma mulher que ninguém dava nada. Aí sabe o que acontece? Através de Maria, algo que ninguém percebia, algo que ninguém via, porém que era da linhagem de Davi, porém que era da linhagem de Judá, porém que fazia parte disso daqui. Aí quando pensa que não, o Senhor Jesus manda um anjo lá para falar: salve a agraciada, bendita é tu entre as mulheres. Sabe o que é isso? É Deus falando: olha, na hora que eu resolver trabalhar para você ver, você vai ver algo que ninguém vê, você vai perceber que eu estou trabalhando do jeito que ninguém percebe, você vai perceber que eu estou fazendo do jeito que ninguém faz. E eu te digo com toda certeza, quando a promessa de Deus começar a ser concretizada na tua vida, se prepara que todo mundo vai ver e não vai entender. Sabe por quê? Porque no teu período de silêncio, Deus não deixou de trabalhar. Aleluia.
Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, mesmo que a máscara não deixe. Fala, Deus não está projetando nada. Deus não está arquitetando nada. Deus não está sonhando com nada. Deus já está fazendo. O plano de Deus para salvar a tua casa, Deus já está fazendo. O plano de Deus para proteger, para livrar, já está realizando. Só que agora eu quero voltar para o texto. Põe lá para mim, Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 5. Porque no livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso de número 5, vai dizer que Deus ia mandar um Elias, é ou não é? Ia mandar um Elias, sim ou não? Um Elias. Como que Deus ia mandar Elias? Se Elias já tinha morrido? Como que Deus ia mandar Elias? Se Elias já tinha se calado? Presta atenção, que a última profecia é que Deus iria mandar um profeta que para mim foi praticamente o maior de todos. Um profeta ousado, que a sua vestimenta não tinha a ver com ninguém. O seu jeito de falar não tinha a ver com ninguém. Porém, quando ele falava, acontecia. Aí o texto bíblico 4, capítulo 4, verso 5. Aí o texto bíblico vai dizer que, olha, que vai enviar o profeta Elias antes da terrível vinda do Senhor. O profeta Elias seria enviado, possivelmente para fazer o quê? Profetizar, para entregar uma palavra. Aí eu te falo na onde que está esse Elias. Esse Elias para mim aparece no livro de João, no capítulo 1. Esse Elias, ele está no livro de João, no capítulo 1, no verso de número 29. A tipologia bíblica vai dizer que tem um homem que vai quebrar esse silêncio aqui. Tem um homem que vai quebrar esse período de página em branco. Tem um homem em que vai ser profeta pela última vez. Está em branco. Deus não está falando. Deus não está tratando. Deus não está realizando. Mas tem um homem que Deus resolveu levantar. Que esse vai ser o último. Esse vai ser o último. E o nome dele é qual? João Batista. Depois de 400 anos em silêncio, Deus levanta João Batista. Um caba doido. Um caba doido. Em que alguns inclusive chegaram e falaram assim: esse daí é Elias encarnado. Na tipologia, Elias é um antitipo de João Batista. Elias, ele veio trazendo uma mensagem. A mensagem dele é parecida com a de João Batista, porém para seu tempo. A tipologia bíblica vai dizer que João Batista, ele veio com uma mensagem parecida com a de Elias. Ele veio com uma mensagem quase igual, com a mesma brutalidade. As pessoas na terra dizem que ele é o próprio Elias por causa do jeito que ele se veste. Mas o jeito que ele se veste não diz nada. O que diz é o caráter que ele tinha. Aí a palavra do Senhor vai dizer que esse João Batista, ele vem fazer a mensagem. Só que a última profecia de João Batista não é uma profecia que vai se concretizar. É uma profecia que está se concretizando. Presta atenção. João capítulo 1, verso de número 19. João Batista olha um menininho franzino, um homem franzino, vindo de Nazaré, é primo dele. E ele olha assim e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Presta atenção, que o período interbíblico encerra-se com uma palavra de maldição. A última profecia de Elias, para mim, é uma palavra de que a maldição ela está sendo quebrada por um homem chamado Jesus. Só que não é isso que eu quero pregar, que se fosse só isso daqui a gente já não teria tempo. O que eu quero pregar aqui é
Ele não está dizendo, vai vir. Ele está dizendo, está aqui. Presta atenção. Ele não está dizendo, espera para ver. Ele está dizendo, eis aí. A profecia de Elias não está delimitada ao tempo, mas a profecia de Elias, ela está delimitada apenas à localização. Elias só está demonstrando, não está aqui, está ali. A promessa de Deus está ali. A resposta de Deus está ali. A ação de Deus está ali. Quando não está delimitada ao tempo, quer dizer que ninguém tem que esperar. Quando está delimitada a localização, quer dizer que a gente só tem que ir até Ele. Aleluia. Posso ministrar o que Deus colocou no meu coração? Depois de um período em que Deus fica em silêncio, e que você acha que Deus ele vai chegar para você para te confortar, em que você acha que Deus vai chegar para você para passar a mão na sua cabeça e falar, eu entendo o sofrimento que você estava passando, em que você acha que Deus vai chegar para você e vai demonstrar para você que viu o seu sofrimento e que vai fazer alguma coisa para você, a palavra que Deus colocou no meu coração é, Deus vai quebrar o silêncio com o cumprimento da promessa. Deus vai quebrar o silêncio com a ação. Deus vai quebrar o silêncio com a resposta. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Enquanto você está pedindo para Deus pelo menos falar com você, para mostrar o que é que está acontecendo, como é que você vai sair dessa situação, o que é que vai acontecer com o Brasil, o que é que vai acontecer com o teu emprego, o que é que vai acontecer com a tua casa, o que é que vai acontecer com isso, o que Deus coloca no meu coração é que Ele vai quebrar o período de silêncio nas nossas vidas. E quando Ele quebrar o período de silêncio, ao invés de você perguntar para Deus quando vai acontecer, você só vai ter a dificuldade de se achegar ao milagre, de se achegar à providência. Posso liberar a palavra de Deus para você, para mim poder encerrar essa mensagem? Quando esse período de silêncio acabar, você já vai ver com os seus próprios olhos a promessa cumprida, você já vai ver com os seus próprios olhos a profecia de Deus sendo realizada. E quando Deus resolver falar com você de novo, fica tranquilo que Deus não vai falar mais nenhuma vez, vou fazer, vou realizar. Não, não, não. Deus já vai mostrar o que Ele fez, mostrar o que Ele trabalhou no tempo de silêncio, e Ele vai concretizar na tua vida. Enquanto você pede, Deus, por que eu não vejo o Senhor trabalhar na minha casa? Arabashuri Mikandarai. Por que eu não vejo o Senhor trabalhar lá na minha casa, lá, ó, quando eu preciso de salvação, quando eu preciso de libertação? Aí Deus não fala nada, Tiago. Eu oro para que o Senhor Deus salve a minha irmã, e Deus não fala nada. Eu oro para que o Senhor Deus trabalhe, e Deus não fala nada. Deus não trata. Parece que até fala de outra coisa, mas tem área que Deus não fala. Aí Deus ele coloca no meu coração para me dizer que Deus não vai quebrar o silêncio para te fazer promessa. Deus não vai quebrar o silêncio para te prometer nada. Deus vai quebrar o silêncio com a bandeja na mão. Deus vai quebrar o silêncio com a vitória na mão. Arabashuri Mikandarai. Se prepara que enquanto você pergunta, Deus, o que eu faço para ver o meu familiar na igreja? Você acha que Deus não está falando? Do dia para a noite você vai ver Ele louvando, Ele pregando, Ele cantando. Do dia para a noite você vai ver no teu serviço um reboliço acontecendo. Na escola, na faculdade, um reboliço acontecendo. E quando você menos perceber, você vai estar de posse da promessa. Mas não é de posse da promessa que vai se concretizar, é de posse daquilo que você tanto chorou, de posse daquilo que você tanto pediu, de posse daquilo que você tanto almejou. E do nada você vai ver, estou vivendo. Você já parou para analisar? Quantas vezes a gente compra um carro, uma casa, ou algum bem que a gente tanto quis? A gente só vai perceber depois de 1 ou 2 semanas depois. Eu estou dentro do carro dirigindo todo dia. Aí quando eu penso, mas rapaz, não é que Jesus me deu um carro mesmo?
Mas rapaz, não é que nem o Jéssica, tá todo babão por causa do serviço. Mas rapaz, não é que Jesus me deu um emprego mesmo? Mas rapaz, Jesus, não é que Jesus fez isso mesmo? Mas rapaz, não é que Jesus trabalhou nessa área mesmo? Você só vai se dar conta quando já estiver vivendo o milagre de Deus, quando já estiver vivendo a promessa de Deus. E o que Deus coloca no meu coração é: se prepara, porque o tempo de silêncio está acabando na tua vida. O tempo de silêncio está acabando na tua casa. O tempo de silêncio está acabando na tua família. E Deus não vai quebrar o silêncio para fazer promessa. Deus vai quebrar o silêncio para te mostrar a promessa que Ele fez sendo concretizada. A tua casa vai ver, a tua família vai ver, os teus vizinhos vão ver, as nações verão. O Deus que você serve é maior do que qualquer problema. Você vai passar pela guerra, você vai passar pela dificuldade, você vai passar por essa aflição. E tudo isso porque o Senhor vai continuar trabalhando, mesmo que esteja em silêncio. Ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar trabalhando.